Oi, Cláudia Pedralcena, nesse canal que é para família, você, pai e mãe de criança especial, você quer ter filho obediente, a gente ajuda você a ter um filho obediente. Nossa, a gente tem falado muito sobre isso. E hoje, no Cláudia Responde, a gente tem algumas perguntas. Muito obrigada, gente, por fazer parte do nosso canal e estar com a gente nesse momento, trazendo suas dúvidas, questionamentos e discutindo as suas ideias. Nós temos duas perguntas hoje, para não ficar muito extenso. Então, no Cláudia Responde de hoje, tem uma mãe me perguntando assim, foi muito reflexivo, a pergunta dessa mãe. E eu li e eu fiquei pensando muito sobre isso, Como é que a gente vive com o preconceito do outro com o nosso filho? Pesado, eu fiquei pensando muito sobre como falar sobre isso, pensando sobre a questão do preconceito, que é uma coisa que me incomoda muito. E aí eu vou falar um pouco para você, mãe, que fez essa pergunta, e para todos vocês que vivem essa questão do preconceito, primeiro sobre o preconceito, É engraçado como hoje eu costumo dizer que hoje a gente mapeia as pessoas, mapeia as coisas. E o preconceito está no nosso sangue. Nós somos preconceituados o tempo inteiro. Eu sou um preconceito, você é um preconceito, eu sou uma preconceituada, vocês também são. Ô Cláudia, como assim? Eu sou preconceito porque eu sou nordestina. Eu sou preconceito porque eu sou mulher. Eu sou preconceito porque eu sou terapeuta ocupacional. Nossa! Eu sou preconceito porque eu sou mãe solo. A gente sempre está passando por alguma situação que vai de encontro a algum grupo ou a algum pensamento. Se sofre preconceito porque é negro, porque se é ruivo, porque se é ocidental no mundo oriental, porque é oriental no mundo ocidental, porque eu sou nordestina e não sou sulista, porque eu sou gorda e não sou magra, porque eu sou magra e não sou gorda, porque eu sou baixa, porque eu sou alta demais. O preconceito está no nosso sangue. No caso da criança especial, ele é mais severo para quem sente isso. E como assim? Quando eu era pequena, quando eu era uma garota, eu conheci duas primas da minha família, no interior onde a gente ia. A gente saía daqui e ia para o interior, perto daqui, em Salvador, Quer dizer, perto assim, A gente caminhava um bocadinho. A gente ia para um lugar chamado Boa Nova. Lá era a família da minha mãe. E eu conheci duas pessoas da família que, com o desenvolver da minha relação profissional e com o conhecimento, eu entendi o que aquelas pessoas tinham. Elas eram deficientes. Uma era, depois com o decorrer do tempo do estudo, eu descobri que ela era paralisada cerebral, atáxica. Ela não andava de cadeira de roda, mas ela tinha um padrão, olha os nomes que a gente vai aprender. Ela tinha um padrão postural comprometido, ela andava com as pernas tortas, ela tinha as mãos tortas, ela não tinha uma boa coordenação, a fala dela hoje o que a gente entende como disártrica, porque ela tinha uma alteração na articulação, então ela falava muito pesado, e a gente não entendia muito o que ela falava, e as pessoas tinham medo dela, e esse medo foi passado para mim. Então quando ela chegava, nossa, eu ficava com medo. Aí me lembra a fala do meu filho, a gente saía muito junto, meu filho hoje não mora no Brasil, a gente saía muito junto, a gente conversava, uma vez ele me perguntou, até numa emergência do hospital, ele perguntou, minha mãe, por que quando a gente vê uma pessoa com uma postura ou com um jeito diferente de andar ou de ser, a gente imagina logo que é maluco? Por que a gente joga toda a carga na relação com a loucura? Porque é algo diferente. Então essa minha prima, Rinha, ela era considerada maluca. E, no entanto, ela era uma pessoa extremamente inteligente. Ela conversava, ela entendia de tudo. Claro, evidentemente que ela não foi para a escola, óbvio. E se a inclusão hoje ainda é uma complicação, imagine naquela época, Ela frequentava a família, sim. Estava sempre entre a gente nas festas. Mas existia todo um preconceito em relação a isso, porque ela era diferente. E ela apresentava um padrão, que foi ao nascer, e que eu só vim entender isso quando eu fui estudar, que ela era uma paralisada cerebral.
E por muito tempo eu tinha medo dela. Eu tinha vontade de encontrar com ela, mas eu tinha medo dela. Eu era menina, eu não sabia. E tinha todo esse conceito que era passado pra gente. O conceito que vira pré-conceito. E a outra era a Maria. E ela era muito engraçada. Eu achava ela engraçada. Ela era deficiente intelectual. Ela já era uma senhora, eu era bem menina. E ela era uma senhorinha, quer dizer, na minha cabeça ela era mais velha. E ela tinha uma deficiência, hoje que eu entendo, uma deficiência intelectual severa, né? Moderada para severa. Ela conseguia ficar no meio social, mas ela não entendia muito as coisas, ela achava graça de tudo. Ela parecia uma senhorinha com cabeça de menina. Era assim que eu a via. E ela conversava com a gente sobre tudo, mas ela estava sempre escondida atrás de alguém, porque não se permitia que ela participasse tanto assim dos grupos sociais, por não saber o que ela tinha, então as pessoas não deixavam ela exposta. Então ela estava sempre escondida atrás da mãe ou atrás da tia, sempre com a mãozinha assim, ela fazia assim, porque ela achava engraçadas as coisas, e eu achava ela engraçada. Dela eu não tinha muito medo, porque ela não tinha um padrão físico diferente, apenas uma conduta ou um comportamento diferenciado. Mas também as pessoas falavam, ela vem ela, porque ninguém sabia o que era aquilo, pelo menos não se tinha ideia dessa situação no contexto, né, daquela época. E eu tinha, quando criança eu tinha esse receio, né, eu achava interessante, me chamava a atenção, mas eu não sabia o que era. Com o passar do tempo, fui estudar, fui para a escola, né? E quando eu estava no meu ginásio, na época ginásio, que hoje é o Fundamental 1, ou Fundamental 2, né? Eu tinha um colega, mas ele era vizinho de sala, né? E eu agradeço muito a minha convivência com essa pessoa, né? É uma pessoa que eu amo muito hoje, né? Era um colega meu, ele era um deficiente físico. Na escola, por sinal, tinham 2 deficientes físicos, né? Com as mesmas questões, que era a paralisia infantil. Aí a gente já vê o nome, tinha um conceito, já tinha um diagnóstico, digamos assim, o porquê que ele andava de muletas. Ele não andava de cadeira de rodas, ele andava de muletas, ele se mexia e tinha as pernas completamente paralisadas, no sentido que elas não se desenvolveram, porque o que acontece com a paralisia infantil é exatamente um acometimento das musculaturas, ou dos braços, ou das pernas, ou um braço, ou uma perna, vai depender então do que foi afetado. E ele afetou as 2 pernas e ele andava de muleta. Hoje, né, que é o ensino médio, que era o nosso 2º grau, nós ficamos todos na mesma sala, nós ficamos colegas, né? Houve uma certa mudança lá e algumas salas, na época da 8ª série, se transformaram em 1º ano, e nós então formamos o 1º ano I, que é histórico na nossa vida. E ele passou a ser meu colega de sala. E a gente fez um laço assim, muito grande. E uma das maiores coisas que eu aprendi com esse colega meu é que não existe deficiência. Não existia nenhum impedimento de estarmos juntos em nenhum lugar. Nenhum lugar. Ele estava em todos os lugares que a gente estava. E vou dizer mais, ele era o pior da sala. Ele aprontava horrores. Ele sempre estava metido em alguma confusão. E a gente ainda tinha que tirar ele dessa confusão, né? A gente tinha que achar um jeito de tirar ele da confusão. Ele sempre estava no SOI ou na diretoria. Ele sempre estava aprontando. E a gente não o via, ninguém, não era só eu, a gente não via que ele andava de muleta. A gente só lidava com ele. Porque ele sabia lidar muito bem com isso, porque isso não o impediu de ser quem ele é. Uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida. E como eu disse, que eu amo até hoje. Porque ele me ensinou muito a não ter isso como barreira, apenas como um fato. E falando do preconceito em relação a tudo isso, como anda tudo isso, como lidar com tudo isso, eu não tenho filhos deficientes ou com transtornos ou especiais, né? Embora meus filhos sejam muito especiais, como todos os nossos, como eu já falei, todas as crianças são especiais. Apenas o nome especial é para qualificar uma situação de olhar. Então, como lidar com isso? Porque eu sou terapeuta, sempre trabalhei em instituição, sempre estive ao lado dos meninos. E saía, a gente sempre fez passeios, a gente sempre esteve em todos os teatros, não importava. A gente sempre esteve nas piscinas, nas praias, a gente esteve nos bares com os adolescentes, a gente ia para os happy hours, como a gente vai até hoje.
E eu sempre senti o olhar. Hoje a gente faz, com a própria galera da clínica, a gente vai para piscina de bolinhas, ficamos lá dentro trabalhando, esse ano a gente fez isso. E a gente sente o olhar. Não é que ele não exista, ele existe. E eu tô de junto. Porque eu não posso impedir aquele olhar. Eu posso impedir uma ação indevida. O estar com os meninos nesses lugares e até vê-los crescer no meio social, fazer um pedido, chamar o garçom, até pagar uma conta, estar no supermercado, ir para um cinema, fazer comentários engraçados, é divertido para mim. E eu não tenho barreiras com isso. E se alguém reclamar, a gente vai rir mais ainda, porque os meninos têm direito. Como também está numa pista de dança e a gente sente o incômodo das pessoas, mas eles têm direito. Eu acho que lidar com preconceito e esse olhar é, acima de tudo, ter o meu saudável. O meu filho, ele pode estar em qualquer lugar. Os meus alunos já foram extremamente elogiados. A gente tem uma oficina e eles eram elogiados e as pessoas chamavam e diziam: eu pensei que ia ser um problema, mas de repente eles são mais educados do que os outros. Eu disse sim, porque eles são seres humanos e são educados. E eles sentavam para assistir ao teatro, assistir ao cinema, ao circo, ao que a gente levasse, e eles se comportavam. Comportamento, segura aí. O preconceito começa de mim. Por isso que eu pensei muito em falar sobre isso. De como eu os vejo. Se eu não sinto que eles são pertencentes ao mundo social, porque eles têm uma cara, porque eles têm uma postura, porque eles têm algo diferente. Diferente do meu vizinho, diferente do meu sobrinho, diferente do meu primeiro filho, diferente do que eu imaginei. Então o preconceito, às vezes, começa muito pelo que eu sinto. Eu costumo dizer que quando a gente se incomoda com algo que não me incomodou, a pessoa não me incomodou, mas eu me incomodei, eu preciso me dar conta do que tem dentro de mim. Lidar com preconceito é encarar ele de frente. Todas as pessoas, todo mundo, gente, pode pensar o que quiser na vida. Decididamente. Pode pensar o que quiser na vida. A gente não pode impedir. Além do pensamento ser a primeira atividade única, universal e absolutamente do ser humano, e ela me pertence, eu posso escravizar tudo, menos o que você pensa. É um direito meu pensar o que eu quiser. Não é um direito meu usar o meu pensamento contra você, contra o seu filho. Eu não posso impedir o olhar de ninguém, mas eu posso mostrar que eu sou saudável e que meu filho, torto, aleijado, deficiente, cego, surdo, mudo, burro, sei lá, ele pertence a esse mundo e que ele merece respeito. Mas o primeiro respeito é o meu. Então, vamos trabalhar o nosso preconceito, que a gente tem. A gente tem. E não precisa ter um filho especial para você ter preconceito. Às vezes seu filho é danado demais. Às vezes o seu filho, sei lá, é gordo demais. Às vezes você é magra e você quer seu filho gordo. Às vezes seu filho é magro demais e você quer que ele coma. Porque na família todo mundo é gordo e ele é magro. Na família todo mundo é magro e ele é gordo. Independente do que seja ou quem seja, o mais certo começa em eu combater o que eu sinto e ter orgulho do que eu tenho e de quem eu sou. Eu gostaria que vocês pensassem muito que uma criança deficiente, uma criança com transtorno, uma criança especial, o nome que quiserem dar, ela, acima de tudo, precisa ser amada. E todo mundo, em algum momento da vida, precisa ser aceito. E se ninguém me aceita, você me aceita, a minha vida já mudou. Se eu percebo que o mundo inteiro me olha diferente, mas você me olha de forma especial, eu já ganhei. Um dos filmes que ensinam muito isso pra gente é Extraordinário. É extraordinário ele, a mãe, o pai e a maneira como foi contada a história e vivida. Porque o capacete
ela é a ponta do preconceito. Que começa quando eles querem proteger o rosto dele do mundo social. Eles amam o filho, mas a proteção também é um preconceito. E a retirada desse capacete e a busca de mostrar que mesmo tendo um rosto com tantas deformações, apesar de tantas cirurgias, eu pertenço a esse mundo. E mesmo tendo passado por tudo que o pai deixou que ele passasse, a mãe sofresse vendo ele passar, mas sabia que era importante, fez dele um vencedor. Porque eles aceitavam ele como era. E independente de qualquer coisa, ele pertencia a esse mundo. Essa é a grande lição que eu aprendo todos os dias com os meninos. Quando eu saio com eles, quando eu estou na rua com eles, quando eu brinco com eles. Não é tanto dentro do consultório, dentro da instituição. Quando eu os vejo na escola, quando eu os vejo juntos, quando eu os vejo namorando, casando. Quando eu estou ali naquele ambiente, em meio a tantas pessoas, onde muitas vezes eles são os protagonistas. Nesse momento, a gente abre as portas e mostra para o mundo de que o mundo não pertence aos normotipos, mas pertence à diversidade que existe nesse mundo. Eu pensei muito em responder isso, porque eu sei que eu vou tocar, mas é a única forma que eu tenho de dizer a você que pra gente acabar com o preconceito, tem que acabar primeiro comigo. E a melhor coisa que existe, e a frase mais certa que existe, é aceita que dói menos. Porque quando a gente aceita, um problema foi resolvido. Agora eu vou batalhar para explodir o mundo. E se eu não aceito, eu tenho 2 problemas. O de não aceitar e de não conseguir levar isso para o mundo. Fica para você a minha resposta. O que eu penso, o que eu acho e como eu ajo. Não existem para mim ninguém diferente. Existem pessoas que precisam de um olhar especial para que a gente possa oferecer para eles todas as chances do mundo que eles merecem. Seja quem for, o grau que for, o nível que for, o mundo está aí. Ele é posto. Basta que a gente saiba ser honesto o suficiente, íntegro o suficiente, cidadão o suficiente para saber que onde cabe a mim, cabe a outras pessoas. Um beijo no coração. E se você gostou, vai lá no nosso canal e a gente aprende muito mais com você. E a gente traz mais coisas pra gente aprender juntos. Um beijo.